Eu te mando o PDF? Pode ser. Então, eu não consigo sair daqui, aí que tá. Ah, entendi. Eu vou fechar o meu PDF, então, peraí. Mas ele não sai, você vê, ele ficou na tela, né? Pois é. Mas vê se a senhora consegue mudar o slide, porque ele está no primeiro slide. Não, ele não, eu não tô, eu fechei ele. Ai, para mim está aparecendo ainda. Não sei o que está acontecendo. Por isso que é bom testar antes. Vê se muda alguma coisa aí. Mudou de slide? Não, para mim está na mesma tela. Então é isso. Eu fechei ele aqui, mas ele congelou aí com vocês. Tá. É que lá em compartilhar, ele tem a opção de tela e janela. Vamos ver. Estou no compartilhar, abrir bandeja de compartilhamento, mas não. Ele não. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Desativar vídeo de entrada, teclado, ativar legenda, efeitos, conferência, não. Não é nada. Entrar em tela inteira, também não é. Não, é que para Galeria, mim também aparece não é. diferente. Não sei se é porque eu tô no... Mas o Teams é o mesmo, então. Eu já usei, eu já compartilhei no Teams, nunca. Ele sempre aparece o fechar. Aqui eu desligo. Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite a todos, boa noite, professora Rosa, boa noite, Mariana. A gente está com um problema na caixa, aqui na sala de aula, um problema no microfone. Então, a gente instalou um notebook aqui para a gente falar, dar essa boa entrada, boas-vindas, boa noite, né? Lamentar esse problema. A gente vai ouvir bem vocês, nós estamos ouvindo bem vocês, só que a gente não consegue falar com o aparelho da sala, a gente está falando por meio de um notebook, né? Eu estou partilhando tela, eu consigo partilhar a tela da apresentação. Então, enquanto a professora for falar, é só falar para passar o slide que eu posso passar aqui da sala mesmo, né? Então por isso que eu a gente não só baixou o consigo áudio sair. aqui para a gente conseguir conversar, né? Então você vai a gente já deu passar a início à minha gravação. apresentação. Quero É a dar André que está boas-vindas à falando? professora Rosa Moura, agradecer a disposição e chamar todos, então, né, agradecendo a professora Rosa pela apresentação aqui da nossa apresentação, que é a apresentação que ela fez hoje para nós, né, metropolização e configuração de arranjos espaciais de extensão regional. E dar as boas-vindas, agradecer a disposição, professora. Desculpe esse incômodo inicial aqui. E aí eu passaria agora a palavra para a Mariana para fazer a apresentação da senhora. Ok. É isso. Ai, desculpe. Estão me ouvindo bem? Isso, confirma. A senhora está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, Mariana. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite, professora. Seja bem-vinda à nossa turma. Boa noite, professora, e a turma que está presente. Então, eu vou apresentar a professora Rosa Moura. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, em 2009. Fez especialização em Programa de Estudos em Redistribuição da População em 98 pela Universidade Estadual de Campinas. Fez especialização em Administração Municipal em 76 pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, Brasil. É geógrafa pela Universidade de São Paulo, USP, em 74. É pesquisadora no Observatório das Metrópoles, projeto As Metrópoles e o Direito à Cidade, do INCT-CNPq, vice-coordenadora do Núcleo Curitiba. Atuou como pesquisadora do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, entre 91 e 2013. Colaboradora na pesquisa Fronteiras do Brasil, uma avaliação de política pública, na Diretoria de Estudos e Programas Regionais, Urbanos e Ambientais, DIRRUR, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional, PNPD. Ainda é coordenadora temática da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território e autora de livros e artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais que versam sobre os temas
desenvolvimento urbano e regional, planejamento e gestão urbana e regional, rede urbana, urbanização e metropolização. Entre 2014 e 2021, foi bolsista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos projetos de rede urbana e fronteiras do Brasil, e desde 2021 segue como colaboradora na equipe. É isso. Se a professora quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade, se eu caso esqueci algo. E seja bem-vinda. Passo a palavra agora para a professora Rosa. E é isso. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, André, pelo convite, para eu poder estar com vocês hoje. Fico muito contente de poder estar participando de uma atividade da UDESC, que é uma universidade que eu trago no coração. Já participei de outras atividades com vocês. E quando o André me convidou, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu falei, puxa, André, eu não estou trabalhando muito com metrópoles há muito tempo, porque desde 2016, eu fui para o IPEA em 2014, mas em 2016 eu já entrei no projeto Fronteiras do Brasil e estou andando pelo Brasil afora aí, estou atravessando a fronteira nos mais variados estados. Então, fiquei na dúvida, falei, não sei se eu vou conseguir contemplar assim, uma expectativa de vocês com relação à minha apresentação. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre urbanização e metropolização, mas antes disso, e complementando os meus agradecimentos, eu queria também cumprimentar todos e todas as alunas e alunos presentes nesta noite e dizer que estou muito contente de estar com vocês. Eu gosto muito de atividades ao vivo, porque a gente vai conversando, mas hoje vai ser um pouquinho prejudicada, porque é via remota, e o André vai me ajudar na apresentação, ele vai passando os slides. Então, vamos começar. Eu preparei uma fala que vai ser... Eu estou assim, com um problema aqui na tela, porque metade da coisa está coberta aqui, mas tudo bem. Eu vou fazer uma abordagem da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho sobre urbanização, depois metropolização, vou falar das configurações espaciais da metropolização, as complexidades e tendências desse processo e algumas recomendações para vocês. Você pode passar a tela, André, e se você puder tirar a faixa que fica embaixo, seria bem bom, que está aparecendo, mas eu acho que você não consegue. Bem, então, vamos começar pela urbanização. Por que eu começo pela urbanização? Porque a metropolização faz parte da urbanização, certo? A urbanização é um processo, mas ele é um processo muito mais complexo do que simplesmente a vinda das pessoas do campo para a cidade. Justamente esse processo de vinda das pessoas faz com que as cidades cresçam, se expandam. Mas a urbanização é mais do que isso, porque ela é um processo que vai promover uma reorganização do espaço como um todo, começando pelas bases econômicas, sociais e políticas dos países como um todo. Ou seja, a urbanização modifica padrão de produção, de consumo, de trabalho, de renda, o estilo de vida, o comportamento, faz com que tudo isso mude a cultura e a identidade nacional. Então, vejam a complexidade do processo de urbanização. Não é só crescimento de cidades. E esse processo é um processo muito heterogêneo e muito diverso. Quando a gente fala que o Brasil tem quase 90% de sua população urbanizada, vivendo em cidades, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente é que todas as cidades são iguais, estão todas urbanizadas. Mas não é bem isso. A urbanização ela é um processo heterogêneo, diverso, muito diverso, por sinal, e que ela resulta da inserção dos lugares, das regiões, na divisão social do trabalho. E essa inserção ela traz consigo aspectos históricos, condições e motivações para essa inserção, capacidades, habilidades. Então, não são todas as regiões que se inserem rapidamente no processo de urbanização e nem se inserem todas da mesma maneira.
Nós vamos depois ver alguns mapas que isso daí vai ficar muito claro. E o que seria a metropolização quando a gente fala de urbanização? Ela seria exatamente a escala mais avançada da urbanização. Em alguns países, a urbanização acontece lentamente. A população, as cidades vão transformando lentamente. No caso das cidades latino-americanas e do Brasil, essa urbanização se deu de uma forma muito rápida. Então, em poucos anos, a gente atingiu a fase mais avançada, que é a da metropolização. Podemos passar, por favor, André? Bem, esse mapa que eu trago para vocês, que eu espero que vocês estejam vendo ele inteiro. Assim, tá bom, aqui estamos vendo. Eu não vou entrar no quadrinho que está aí, o André pode depois fazer circular essa apresentação e vocês vão ver os dados, como é que a gente divide o país, né? Como é que a gente identifica no país as diferentes escalas da urbanização. Esse mapa, ele resulta de um exercício que a gente fez no IPEA, com base no censo 2010, e que, óbvio, ele seria atualizado com base no censo 2020, que não aconteceu, e nem temos muita perspectiva de ter suas informações em 2024, 2025, temos até medo disso. O que temos, então, é um retrato do Brasil em 2010. Tudo que está mais escuro nesse mapa, tá? Todos os pontinhos escuros, correspondem a municípios que já vivem a fase da metropolização, ou seja, eles têm um grau de urbanização elevado, eles têm a maioria da população trabalhando em atividades urbanas, eles têm um nível muito grande de fluxos pendulares entre municípios e mais uma série de outros indicadores que a gente usa, como crescimento de população, PIB. Foi um exercício muito bem feito, muito bem calibrado, aplicado para o Brasil e depois para mais um conjunto grande de países da América Latina, a partir de um trabalho que os colegas da CEPAL fizeram em continuidade a esse nosso. Eu vou pedir para você avançar um pouquinho, André. Pode avançar a tela para o outro mapa? Então, naquele mapa que eu mostrei para vocês antes, cada bolinha tinha uma cor diferente. Eu falei, olha, os mais escuros são os municípios em metropolização. Na sequência, num tom mais alaranjado, vinham os fortemente urbanizados, depois os urbanizados e depois aqueles sujeitos ou em transição ou sob influência do urbano. Tá? Os 5.570 municípios brasileiros foram mapeados e os menores, os mais distantes, os mais simplesinhos, os mais rurais, já vivem uma influência muito grande do urbano. Neste mapa que eu trouxe agora nesta outra tela, primeiro no quadrado menor, vocês veem somente os municípios em metropolização, tá? E no quadrado maior, a gente tem esses municípios em uma reescalaridade, ou seja, não basta também dizer que eles estão em metropolização, porque entre eles tem aqueles que são núcleos de aglomerações, tem aqueles que são periféricos, tem aqueles que estão nos vetores de expansão dessas aglomerações, tem municípios que não formam aglomerações, tá? Que estão, de certa forma, independentes ao longo do território. Então, tem para cada município que está nesse processo, que apresenta os indicadores de metropolização, as funções que eles desempenham são diferenciadas. Então, isso também está mapeado, certo? Vocês depois podem dar uma olhada com cuidado nesse mapa, que ele é bem interessante. Eu só quero chamar a atenção para o desenho, depois na próxima tela eu vou falar bem dele, mas vejam como existe uma concentração dos municípios que estão no estágio da metropolização, ao longo do contorno, o André está passando o mouse, inclusive, do contorno do litoral, e depois eles entram pelo sudeste, norte de São Paulo, penetram no centro-oeste para Brasília, Goiânia, e descem em direção ao sul do Brasil, certo? Pegando, então, Curitiba, todo o leste catarinense e a aglomeração de Porto Alegre, Serra Gaúcha e tudo mais. Mas vejam que eles também têm pontos soltos pelo território inteiro, inclusive na faixa de fronteira. Vamos para o próximo slide, que a gente já fala disso um pouquinho mais.
Então, aí eu estou nesse slide, depois também vocês podem ler com calma, eu estou falando justamente desse desenho que eu resumi para vocês, certo? E o que eu quero chamar a atenção aqui é que o que acontece naquelas áreas em vermelho forte? O que acontece é que aquelas áreas reúnem um grande conjunto de aglomerações metropolitanas, certo? E eu posso dizer que, nesse caso, com metrópoles confirmadas, porque o IBGE fez um estudo agora, em 2018, e classificou as metrópoles brasileiras, então, isso é um dado novo. Então, nós temos, entre aquelas manchas, as aglomerações metropolitanas, nós temos também uma série de aglomerações urbanas, uma série de eixos altamente urbanizados, como a gente viu no centro-oeste brasileiro, e também cidades pequenas, médias, que estão articuladíssimas a esse complexo metropolitano que faz, né, que comanda o restante do Brasil. Então, são morfologias aglomeradas, tá? Articuladas espacialmente, e que agregam muitas pessoas, o maior número, né, as maiores proporções de pessoas, de atividades econômicas e de municípios. Então, nesse conjunto vermelho que a gente viu nesse mapa, até os municípios perdem os seus limites, e a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Eu trouxe lá aquele conceito do professor Milton Santos que eu prezo muito. Esse conjunto de ativos que predomina nessas áreas vermelhas, tá? Que predomina nas áreas em metropolização e que também está articulado com as áreas dos municípios fortemente urbanizados, eles formam o meio técnico-científico informacional. Esse é um conceito que a gente vê, ele é material nos países da América Latina. Então, desse meio técnico-científico informacional, que é um meio que não se faz somente por pessoas, por infraestrutura, por atividades, por equipamentos, mas se faz muito mais pela capacidade de produzir, fazer circular produtos, mas fundamentalmente conhecimento, informação e, mais do que isso, as formas de exercer o comando do restante do território. Quando a gente fala daqueles municípios na escala sob influência do urbano, eles estão sob comando metropolitano. A gente pega um município lá no interior do Brasil, no norte, no centro-oeste, que tem um grau de urbanização minúsculo, uma população urbana minúscula, todo mundo trabalhando no campo, mas lá as terras daquele município foram usadas pelo agronegócio, que é comandada pelo metropolitano. Ou então tem um grande equipamento de geração de energia, que é comandado pelo metropolitano. Ou então tem uma grande busca por minérios, ou pela captação de água. Então, esse mando, ele é muito maior, muito mais importante que a gente pensa. E o que mais que tem nesse espaço em vermelho que é tão forte, nesse meio técnico-científico informacional? Tem uma contradição muito grande, porque ali se concentra toda a tecnologia, toda a informação, todo o conhecimento, todo o poder, e, ao mesmo tempo, se concentram pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade social e ambiental. A fome está aí, nesse meio, muito maior do que no meio rural, hoje em dia, no Brasil. Vamos passar, André, por favor? Eu falei, quando estava falando da urbanização, que a metropolização ela é a escala mais avançada. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da metropolização. Vamos entrar na próxima tela. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar sobre a metropolização, tem muita gente que... Eu até ouvi, sabe, logo que eu fui para o IPE, em 2014, eu ouvi pessoas falando assim, a metropolização é a criação de região metropolitana. Não, não é a criação de região metropolitana em hipótese alguma. Até porque a região metropolitana no Brasil não tem nada a ver com metrópole. Tanto é que Santa Catarina é um estado que inteirinho está dividido, né, configura regiões metropolitanas, chamam-se
regiões metropolitanas, quando, na verdade, a única metrópole do estado é Floripa, que foi identificada e classificada como metrópole no último REGIC, agora de 2018. Então, metropolização não é formação de região metropolitana. Também metropolização não é metrópole. Tá? A metrópole é um objeto físico da metropolização. A metropolização é, na verdade, o processo de urbanização em seu estágio mais avançado, certo? E que o que ele faz, então, é metropolizar, ou seja, é espalhar pelo território aquelas características e aquelas especificidades que antes eram restritas às metrópoles. Então, a gente tem um espaço metropolizado no momento em que aquelas características, aquelas especificidades metropolitanas começam a atingir cidades menores, certo? Cidades médias, cidades pequenas, elas também estão se metropolizando. A gente tem um exemplo que teve até um campo de geografia com pesquisadores muito importantes de vários estados, no Pará. Eles fizeram um campo em Xinguara, uma cidadezinha que fica perto da Serra Pelada. E ali você encontra indicadores, você encontra características, especificidades que você fala, puxa vida, isso daqui é quase metropolitano, e é uma cidadezinha de nada, tá? E isso a gente vê, então, pelo interior do Brasil inteiro, alcançando até as fronteiras brasileiras. São resquícios das especificidades das metrópoles que vão sendo espalhadas por todo o território nacional. Vamos falar um pouquinho da metrópole para a gente entender uma coisa já. A metrópole, como eu falei, ela é o material do processo, né? É o principal objeto material do processo de urbanização. Então, ela é um objeto físico, certo? E ela se distingue como objeto físico por um modo de vida e de produção específicos. Como era a metrópole no período moderno, ou seja, quando as primeiras metrópoles surgiram no Brasil? Elas surgiram atreladas a quê? Elas surgiram atreladas à presença da indústria e, junto com a indústria, para o dinamismo da indústria, para o funcionamento da indústria, ali funcionava uma aglomeração de pessoas, de residências, de serviços. Então, a metrópole tinha uma associação direta com a indústria e com a concentração, tá? Tanto de gente quanto de atividades de produção e tudo mais. Essa era a metrópole moderna, tá? Do período moderno. A metrópole contemporânea, que a gente está tratando agora, esta metrópole dos anos 90 para 2000, acho que até já em 80 a gente já podia começar a falar dela. Ela já não tem mais a indústria como o motor principal da sua economia ou como a sua especificidade principal. Ela já é um objeto que tem, nos serviços avançados e cada vez mais avançados, a sua principal característica. E por isso que eu digo, muitas vezes, fragmentos desses serviços mais avançados estão se espalhando pelo território nacional. A gente vê coisas assim que fala, puxa, isso daqui é sofisticado e está lá numa cidadezinha do interior, certo? Então, a metrópole moderna, a metrópole contemporânea, ela tem como especificidade os serviços e ela tem mais uma especificidade. O seu modelo de expansão foi, como a gente chama agora, de extensão regional. Ela começou não só a adensar o seu espaço concentrado, como também a explodir sobre os seus arredores. Inicialmente, criando as grandes áreas metropolitanas e depois criando grandes conglomerados, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, muda também de uma área metropolitana concentrada e adensada para uma área agora que confunde o urbano, o metropolitano, o regional, porque é extremamente estendida sobre o território.
A Sandra Lencioni, a Ana Foni também falam sobre o conceito de metrópole como um conceito polissêmico, ou seja, que ele tem vários sentidos. Mas aqui eu trago as observações da Sandra Lencioni, que fala justamente da metrópole que entendida como uma forma urbana muito grande. Todo mundo, quando fala de metrópole, pensa em alguma coisa muito grande, tá? Tanto em tamanho territorial quanto populacional. E muito grande também quanto economia, tá? Porque tem uma diversidade enorme de atividades econômicas e concentração de serviços superiores. André, eu fico muito grata de você estar aí acompanhando, iluminando o que eu estou falando. Bom, outra forma de entender a metrópole, estou falando da metrópole contemporânea, mas mesmo a metrópole moderna já mostrava um pouco disso, é como o locus da inovação, ou seja, aqui se inova, aqui se cria, certo? Aqui não se repetem as coisas, constantemente se muda, se inova. Então, tem uma alta densidade de fluxos de informação e de comunicação, e também de fluxos de poder. E como o poder ajuda na inovação? Ora bolas, é o poder que faz com que a inovação aconteça. O que mais que caracteriza a metrópole de hoje? Ela ser um nó de redes. São muitas as redes que perpassam as metrópoles no mundo inteiro. Sejam redes de transporte, de informação, de cultura, de inovação, tudo que acontece e que se movimenta no espaço para que o espaço funcione, acaba entrecruzando o espaço metropolitano. E por isso também que as metrópoles são as cabeças de rede, certo? Elas não só são nós de redes em movimentos, como elas são cabeças de rede no que se refere à rede urbana. O IBGE usa esse conceito de cabeça de rede com muita propriedade, e isso já vem da escola dos franceses dos anos 60 e tudo mais. Então, na rede urbana brasileira, nós temos 15 metrópoles que configuram grandes regiões de influência e funcionam como cabeças das redes dessas regiões de influência. Florianópolis é uma. Até a última REGIC de 2018, a região sul tinha 2 metrópoles, era Curitiba e Porto Alegre, e Santa Catarina era polarizado um pouco por Porto Alegre e um pouco por Curitiba. Florianópolis cresceu e adquiriu importância de 2007 para 2018, o suficiente para ser incorporada entre as metrópoles brasileiras e para desenhar a sua rede de influência como cabeça de rede. Então, vamos continuar um pouquinho mais. O André pode subir a página. Isso. Bom, que mais que eu vou falar sobre a metrópole contemporânea? Já contei que ela abandona seus vínculos com a industrialização e a concentração, tá? E se torna uma manifestação socioespacial da globalização. Isso Sandra Lencioni explora muito bem no livro Metropolização, de 2017 dela, que eu coloco nas referências depois para vocês. E essa manifestação da globalização, ela tem tudo a ver com movimento, com troca, com fluxos, com conexão. Ou seja, é uma metrópole conectada com o mundo. E é uma metrópole que funciona a partir do movimento. Ela está em constante mobilidade, certo? Tanto puxada pelo setor terciário, tá? Tanto puxada pelos negócios financeiros que empurram a mudança socioespacial, a transformação socioespacial metropolitana, como também vinculado aos grandes capitais. Tá? Quem move a metrópole hoje em dia é justamente isso, certo? Que faz com que cada um de nós esteja saindo de um lugar para o outro. Olha aqui, eu estou em Curitiba, vocês estão. Eu estou no Paraná, vocês estão em Santa Catarina. Eu estou em Curitiba e eu tenho certeza que alguns de vocês estão em outras cidades, tá? Que não Florianópolis, por exemplo. Então, essa possibilidade de cada um estar num lugar e estarmos funcionando, conversando ao mesmo tempo,
Isso é uma característica globalização, pós-globalização. E também a possibilidade de eu amanhã poder estar aí fisicamente com vocês, pegar um avião, estar aí, estar me comunicando, e vocês com a gente aqui em Curitiba, é a característica dos tempos atuais. A gente não está parado nos nossos lugares, mas estamos nos movimentando. Bom, o que impulsiona, então, o avanço da metropolização sobre o território nacional, já estou saindo da metrópole em si, mas o avanço sobre o território, é a circulação de pessoas e produtos, são os fluxos de comunicação e informação, e por isso é que a metropolização é o estágio mais avançado da urbanização. E aqui entra uma novidade já deste final, desse começo, dessa virada de século, vamos dizer assim. Quem comanda, o modo de comandar a economia atual é o modo financeirizado, tá? É o capital financeiro quem dirige a economia nacional atualmente. E o capital financeiro associado ao capital imobiliário são atualmente os principais indutores da expansão metropolitana no mundo. Ou seja, para esses dois capitais, o crescimento das metrópoles muito sobre o território, um crescimento, uma expansão em extensão regional, ocupando cada vez um espaço físico maior, isso é fundamental porque ele permite um estágio de acumulação, de especulação e de reprodução do capital que a indústria já não permitia. Então, a gente tem uma virada no motivo, na principal motivação da acumulação e da consolidação do modo capitalista de produção. E a metrópole é importantíssima para isso. Daqui a pouco vocês vão ver uma frase da Sandra Lencioni. Pode passar, por favor, André, para a próxima tela. Uma frase da Sandra que vai mostrar bem isso que eu estou falando. Antes, eu queria dizer o seguinte. Diante da financeirização da economia e diante do comando pelo capital imobiliário consorciado com o capital do sistema de transportes urbanos e com outros capitais, tá? Vamos tentar entender um pouquinho mais quais são as lógicas e os efeitos socioespaciais da metropolização contemporânea. Aqui eu trabalho muito com o Carlos de Matos, que é um pesquisador do Chile, da PUC Chile, que estuda muito a questão da financiarização, que eu recomendo a leitura dos textos dele. Então, quais são as principais lógicas e os efeitos socioespaciais? É o tamanho dos fluxos financeiros e inversões imobiliárias. A outra lógica e outro efeito é a implosão e explosão. Isso vem já do Lefebvre, tá? Isso vem já dos tempos da industrialização, tá? E Lefebvre já dizia que, com a industrialização, a cidade vivia um momento de implosão, ou seja, densificação, e de explosão, ou seja, conformação de periferias, e nessa explosão, a expansão do tecido urbano sobre o território. A metropolização faz exatamente o mesmo, ou seja, aperfeiçoa ainda mais tudo isso. Então, o que acontece? As metrópoles estão densas e estão crescendo em extensão regional. E dentro desse crescimento, com as prioridades imobiliárias criando enormes vazios, como sempre, o que vem acontecendo é uma competitividade entre lugares que recebem mais investimentos ou menos investimentos. Então, é aquela coisa que a gente chamava assim, da competitividade urbana, uma cidade querendo atrair mais investimento do que a outra, e isso cria desigualdades na rede urbana. Cidades que ficam para trás, cidades que caminham mais. E criam também desigualdades intra-urbanas, porque tem bairros da cidade que recebem mais investimentos, enquanto outros não. Também a gente percebe o aumento e a formação das bolhas imobiliárias, com crises econômicas seríssimas, como a gente viu em 2008, e como a gente está vendo agora outras se apontando. Também acontece o que chamam, o Soja chama de destruição criativa,
que é a mudança de usos de determinados lugares dentro da cidade, e de gentrificação, também mudança de uso de lugares que têm uma história, que têm uma vida, mas que esquece-se a vida antiga e cria-se um outro produto imobiliário ou um outro artefato para o consumo urbano. E aí o Soja trabalha muito bem a ideia da cidade como máquina de consumo. Vamos ver um pouquinho mais de efeitos, por favor, André. Eu botei umas imagens aí que assim, a globalização e a financiarização transformam todas as cidades numa coisa muito parecida. Tem um prédio fininho aí, o primeiro que eu boto aí lá, esse daí, são os prédios agulhas que estão... Esse é em Curitiba, mas eles ocupam qualquer buraquinho, qualquer terreno que antes cabia uma casa um pouquinho maior, agora entra um edifício agulha. E eles, em Nova York, por exemplo, eles atingem altitudes enormes e estão trazendo problemas na infraestrutura urbana e problemas físicos nos próprios imóveis muito grandes. Eu botei, vocês estão indo ou foram a Curitiba, não sei como é que é, mas eu botei aí no meio o edifício Volar, Suite Volar, em Curitiba, que é um edifício que gira, os apartamentos giram em torno de um eixo. Esse é um objeto da produtivização urbana, sim, típico. E ele agora entrou em leilão, porque ele está desocupado, pouquíssimos apartamentos tiveram uso durante sua vida, e entrou em leilão, mas não conseguiu compradores. Tá? Aí eu coloco outros objetos urbanos, que nem eu digo, eles vêm para produtivizar o ambiente urbano, mas, na verdade, eles são iguais, todos eles são iguais em todas as partes do mundo, que são os shopping centers, né? Aí tem dois logo em Curitiba, tem o Shopping Estação, que, indo a Curitiba, vale a pena visitar. Ele faz parte de um espaço da cidade que, de certa forma, foi gentrificado. E tem uma imagem do Shopping Pátio Batel, que com uma loja inglesa, e que nem eu digo, né, não só o edifício, o objeto urbano é igual, como eles impõem um consumo das grifes internacionais e transformam a cidade, aparentemente, numa coisa estupenda. Vamos ver o outro lado da metrópole agora. Eu poderia passar inúmeros exemplos para vocês, peguei uma imagem ou outra de Curitiba, porque vocês fazem o link com o que vocês estão estudando agora. Bom, por outro lado, né, esse mesmo processo vai criar desigualdades sociais inter e intraurbanas, uma mobilidade elevada, desigual e excludente, que significa o quê? Significa, por exemplo, São Paulo. Tem muita gente andando de metrô, né? Mas tem muita gente andando a pé, vindo das periferias distantíssimas para alcançar a cidade. Ou seja, a exclusão está dentro de cada movimento da dinâmica dessa metrópole. A expulsão de segmentos de menor renda, tá? Aí conflitos fundiários, fora da lei, sem teto, morador de rua, a precariedade no trabalho. A gente está tendo uma informalização, principalmente agora durante o governo Bolsonaro, o trabalho virou uma atividade praticamente informal, e a gente está vendo também uma perda total dos direitos sociais, tá? E uma impossibilidade do exercício da cidadania. E na síntese, depois de, né, analisar todos esses processos, aí eu trago a frase de Brenner, Carlos de Matos e Sandra Lencioni, que a cidade, a categoria cidade, tá? E a categoria metrópole também, e a categoria município, tá? Eu estou pegando 3 categorias de análise. Nenhuma delas mais, elas são suficientes tanto para entender o processo de urbanização e metropolização, tá? Quanto para definir políticas urbanas e políticas de gestão. A gente fala um pouquinho mais disso adiante depois. Vamos passar? Aí são as imagens, que nem eu digo, são as imagens do outro lado da metrópole. Eu não preciso descrever cada uma delas para vocês, mas eu acho que elas dizem tudo, né? A nossa metrópole, as nossas cidades estão cada vez mais contraditórias. Vamos passar para avançar na nossa apresentação, que a hora está passando. Bom, eu dizia que a Sandra tem uma frase que é muito importante, e a Sandra Lencioni nos diz que a metrópole e a metropolização, elas vivem um novo ciclo. Leiam depois tudo isso com muito carinho, tá? Mas eu chamo a atenção
que aí ela mostra como a valorização imobiliária, como os negócios imobiliários, como diz o Carlos de Matos, eles induzem, acompanham, produzem e se beneficiam do espraiamento territorial da metrópole, tá? Como estratégia de produção e concentração da riqueza social, tá? Isso é facilitado pela descontinuidade, ou seja, você leva redes, você leva infraestrutura cada vez para mais longe, tá? E isso, então, é estratégico para a reprodução e a acumulação do capital. Vamos passar um pouquinho mais, depois vocês leem tudo isso com muita calma que... Bom, agora, então, né, o que eu estou querendo dizer com metropolização de extensão regional? É que, cada vez mais, os conglomerados, as configurações espaciais da metropolização, elas vão acontecendo com limites municipais completamente diluídos, tá? Você sai de uma cidade para outra, isso é no mundo inteiro, tá? Talvez mude o nome da categoria município para distrito ou para comunas, né? Em cada país tem um nome, mas os limites das unidades menores de gestão se diluem em função de um espaço muito maior. Você já não tem mais distinção entre rural e urbano, tá? Então, aí você vai ampliando uma ocupação descontínua com características metropolitanas até as fronteiras do território. E isso é até as fronteiras mesmo, porque existem algumas configurações lá que nós já vamos tratar delas. Bom, então, o que se constitui com esse processo de extensão regional é a configuração de extensas regiões urbanizadas, que articulam cidades, regiões metropolitanas, cidades em redes, e acontecem por todo lugar, e eu vou mostrar agora para vocês quais são elas e onde elas estão. Vamos avançar. Vamos falar agora um pouquinho das configurações espaciais da metropolização. Tá? Não estamos falando mais de metrópole, mas estamos falando de um conjunto diversificadíssimo. Eu começo com as configurações mais concentradas, e aqui eu quero falar da América Latina, porque a gente tem que sair de casa, tem que sair do Brasil e tem que olhar para a nossa América Latina como uma unidade, somos muito iguais. Eu trabalhei muito no IPEA com os dados da CEPAL e com os dados das Nações Unidas. Então, a gente produziu uma série de trabalhos junto com a CEPAL em conjunto para a América Latina e usando muito os dados das Nações Unidas. E os dados e as análises das Nações Unidas falam exatamente o que eu falei para vocês, que as cidades elas estão cada vez mais configurando grandes aglomerações de extensão regional. E os dados mais recentes, que são de 2018, mostram para a América Latina, que inclui toda a América do Sul, América Central, inclusive México, né, que faz parte da América Central, são 210 aglomerações urbanas com mais de 300 mil habitantes. Tá? Esse é o dado que eles já têm estimado para 2020. E 65% delas estão na América do Sul, particularmente no Brasil, 30% na América Central, particularmente no México, e 5% no Caribe. Dessas 210 aglomerações urbanas, 6 têm mais de 10 milhões de habitantes em 2020. Tá? Incluem as nossas brasileiras, São Paulo, Rio, inclui Cidade do México. Vamos passar um pouquinho mais, né? Com 5 milhões de habitantes, em 2020, a gente teria mais 3 aglomerações e mais 2 previstas para alcançarem 5 milhões em 2030, uma delas Brasília, que ainda não chegou. Vamos dar uma olhada no mapa. Esse mapa tem que ser olhado com bastante cuidado, também vocês vão poder depois se debruçar em cima dele, porque as cores de fundo dos países, elas trazem a taxa de urbanização. E as bolinhas são as aglomerações. As aglomerações azuisinhas com mais de 1 milhão, as roxinhas com mais de 5 e as vermelhas com mais de 10. Eles estão parecidos, mas não são tão parecidos. Eu trouxe aí o mapa de 2018 e o mapa já da previsão de 2030.
O que eu quero mostrar é que a disposição dessas aglomerações ela é muito parecida no Brasil e nos países da América Latina, ou seja, alinhamentos no entorno do litoral, tá? Tanto Atlântico Pacífico quanto Mar do Caribe, mas quando a gente olha para frente, para 2030, a gente já tem uma enorme penetração no interior do continente. Se vocês perceberem, a gente já começa a ter algumas bolinhas a mais acontecendo pelo interior do Brasil, mudando de cor no interior do Brasil e tudo mais. Agora, as grandes metrópoles, elas estão praticamente na linha da costa. Depois vocês se divirtam com esse mapa, que ele é bem interessante. Vamos passar um pouquinho mais, André? Então, aí, nesse mapa, estão as nossas principais metrópoles. E as nossas configurações expandidas, né, e estendidas como regiões, a Sandra chama muito atenção para elas, porque ela diz, elas têm uma natureza muito diferente, porque elas se envolvem em grandes conglomerados ou arranjos espaciais. E nesse envolvimento, elas adquirem uma nova natureza e elas configuram uma nova totalidade, que já não é mais nem urbana, nem regional, mas que permeia essas duas dimensões. E aí a gente corre um risco muito grande, porque a gente começa a usar categorias compostas. Urbano metropolitano, urbano regional, né? Cidade-região, cidade-rede, eixo urbano regional, e por aí vai. Eu teria autores e mais autores, porque a minha tese girou justamente em torno disso daí. Só que essa realidade não é mais nem urbana e nem regional. É isso que a Sandra chama atenção. Ela é uma nova totalidade com uma nova natureza que a gente ainda não conseguiu entender, compreender completamente, absorver e mesmo conceituar. Estamos engatinhando nisso. O Soja, ele descreve esse modelo de expansão em conglomerados como uma nova geografia urbana, tá? E isso que a Sandra descreve como essa nova natureza e essa nova totalidade, ele diz que é o resultado de um amálgama. Vejam, um amálgama é uma mistura sob compressão mesmo. É uma amálgama entre as escalas urbanas, metropolitanas e regionais, tá? Então, ele traz como exemplo, né, as regiões de megacidades, as mega-regiões, as regiões megalopolitanas, e ele também usa o termo galáxias regionais e até regiões-estados. Ou seja, é uma nova geografia, efetivamente, tá? Que resulta desse estágio de aglomeração, extensão contínua ou descontínua que a gente tem por aí. Vamos passar para outra tela que eu vou mostrar o que o Brenner fala também a respeito. Como vocês veem, eu estou destacando alguns autores que estão na vanguarda dessa discussão. O Brenner fala de novas geografias da urbanização, tá? E são configurações que transcendem cidade, metrópole e região. Você vê, todo mundo está caminhando no mesmo raciocínio. E todo mundo está caminhando no mesmo raciocínio, ainda com base no que Lefebvre escreveu e já antecipou nos anos 70, que era essa dialética da implosão e da explosão urbana a partir da industrialização. Quer dizer, agora, com o apoio da financiarização, da mobilidade e tudo mais, isso está cada vez, a explosão está alcançando cada vez mais lugares ao longo do território. Então, aí eu retomo a ideia de que, para o capital, né, esse modelo, né, do que está acontecendo, ele está sob o imperativo da renda financeira e imobiliária, tá? E ele expressa a possibilidade de sobrevivência do capitalismo. Está aí o Carlos de Matos, mais uma vez, e a Sandra Lencioni, mais uma vez, tratando desse assunto. Vamos avante? Mudar de tela. Eu vou passar rapidinho pelas configurações espaciais do Brasil. Aqui a gente tem desde pequenas cidades, eu destaquei aí na tela as aparentemente isoladas,
porque o IBGE usa muito isso, se vocês analisarem a RGIC, fala muito dos centros isolados. E eu gosto muito de um texto do Milton Santos, que ele escreveu ainda na Bahia, sobre Salvador, nos anos 50, que ele fala, não existe cidade isolada. E não existe mesmo, óbvio. Mas o IBGE usa essa palavra, eu já discuti bastante com eles sobre, né, a impropriedade. Então, é bom a gente saber que existem centros aparentemente isolados. Eu chamo de independentes, né, mas são apenas aparentemente isolados. Mas, no Brasil, além deles, tem morfologias muito complexas. Tá? A gente fez altos estudos no IPEA para identificar uma por uma, chegamos aos arranjos espaciais ao longo de eixos viários, aglomerações em torno de um único centro, articulações em eixos, com equidistância entre os centros, articulação de cidades em rede e arranjos transfronteiriços. Essas são as categorias que a gente trabalhou bastante dentro do IPEA. Avança uma tela que a gente vê isso no mapa, André, por favor. Tá aí. A base desse mapa são os municípios, as bolinhas coloridinhas lá embaixo são os municípios em metropolização, só aqueles mais vermelhões, tá? Eu só trabalhei com eles aí. E se vocês observarem, olhem a fronteira do Brasil, a quantidade de arranjo transfronteiriço que a gente chama. Por que eles estão em metropolização? Porque eles fazem a conexão entre as relações, entre os fluxos, entre países, 2 até 3, né? Quem conhece a tríplice fronteira em Foz do Iguaçu percebe nitidamente como é embrincado o espaço ali entre Paraguai, Brasil e Argentina, e por aí vai pelo Brasil inteiro. A gente consegue ver situações impressionantes de comutação diária, de movimento pendular, de trocas por toda essa fronteira brasileira. Agora, as grandes aglomerações, olha aí, tanto os arranjos urbano-regionais, as aglomerações singulares, a megalopolização, que está aí, que é essa faixinha azul pontilhada, que é a megalópole Rio-São Paulo, eles estão mais localizados no litoral, com exceção ali de Brasília e Goiânia, que formam, né, um grande arranjo urbano-regional, num eixo importantíssimo dentro do Planalto Central, conduzido pelo agronegócio e pela atividade, né, de serviços da capital federal. Então, esse é um mapa do Brasil com as grandes configurações espaciais da metropolização contemporânea. Vamos avançar um pouquinho, mais uma página, André, por favor? Esse é um dos exemplos que estavam naquele mapa, que é o Arranjo Urbano Regional Leste Catarinense, e esse vocês conhecem, decore salteado. Quer dizer, é um conjunto de cidades em rede, é um conjunto de cidades polinucleados, que até muito pouco tempo atrás não eram comandados por uma metrópole, muito pelo contrário, tá? Não existia uma metrópole que capitaneava esse espaço. Na verdade, Florianópolis emergiu como metrópole a partir da consolidação desse grande arranjo urbano regional que é o leste catarinense, poderosíssimo dentro do Brasil. Então, é uma área territorial brasileira importantíssima para estudos de geógrafos. O que eles têm? Eles se peculiarizam, então, pela condição de policentralidades. Tá? São centros que se equilibram, que compartem funções e que se conectam. O movimento aí é o que a gente chamava, algum tempo atrás, de uma avenida urbana. Mas hoje eu diria que é muito mais do que uma avenida urbana, porque uma avenida urbana já está inteirinho congestionado como uma avenida urbana, e tendo um fluxo, que é um fluxo mesmo de um grande corredor, que não só articula o estado de Santa Catarina inteiro, comanda a economia catarinense, como é um grande corredor que liga o sudeste brasileiro e o sul brasileiro aos países do Cone Sul. Vamos continuar, porque esse é papo para uma noite inteira. Na América Latina, eu falei para vocês que a gente fez um trabalho junto com a CEPAL, com o Maurício Cuervo e a Pilar Delano, e para a América Central,
as configurações são as mesmas, são cidades multicêntricas, como na Amazônia, eu peguei aqui só o que tem no Brasil, cidades monocêntricas, são grandes cidades, né? Grandes cidades com um centro principal. A região primacial, ou seja, uma região metropolitana que concentra mais do que metade da população do país, essa somente acontece nos países da América Central. Os conglomerados metropolitanos regionais, tem vários no Brasil, e a região megalopolitana, que é, no caso, a mega-região Rio-São Paulo, como está chamando a Sandra Lencioni. E nessa análise do pessoal lá da CEPAL, eles chamam atenção para que, de Curitiba a Porto Alegre, a gente tem a segunda megalópole brasileira em conformação. A primeira é São Paulo-Rio, avançando em vetores para Juiz de Fora, em Minas Gerais, para Vitória, no Espírito Santo, pegando toda a macrometrópole paulista. Pode avançar uma tela, André, por favor. Aqui a gente já tem a mega-região, e se vocês olharem no canto esquerdo da tela, tem aí eu tirei do Google com todas as rodovias, né, que compõem essa mega-região, ou essa megalópole brasileira, e a macrometrópole paulista, ela se embrenha Campinas até Ribeirão Preto, é uma área urbanizada enorme, e todo esse eixo ao longo da Via Dutra e tudo mais, e da 101, é extremamente urbanizado. Logo mais, aqui no sul, a gente vai estar com nós temos já uma potencial megalópolis aqui, com Santa Catarina bem no centro desse espaço. Eu trouxe aqui um pedacinho da entrevista que Sandra deu para o Observatório das Metrópoles, em que ela destaca muito a importância econômica dessa região. Mas no trabalho da Sandra, se vocês tiverem acesso a eles, o que a Sandra mais destaca é a inovação, certo? É a presença da alta tecnologia, que é isso que está movendo a megalopolização aí. Vamos avançar? Bom, complexidades e tendências. Aqui eu vou passar rapidinho, porque as complexidades a gente já foi falando o tempo todo sobre elas. A grande complexidade é que tem um anacronismo muito grande, um descompasso muito grande entre os fenômenos socioespaciais e a estrutura federativa. Ou seja, a cidade cresce e esquece o que é município, esquece o que é estado, esquece o que é país. Porém, a estrutura federativa ainda legisla, ainda decide, ainda define orçamentos, e isso daí cria, então, um descompasso muito grande entre o avanço da realidade e a gestão, que já não é mais gestão regional, não é mais gestão urbana, não é mais... Então, vejam quanta coisa a gente precisa de reconceituar para poder entender essa dinâmica. Então, eu estou falando das diferentes escalas que se juntam. O pessoal da CEPAL chegou a essa mesma conclusão, né? Não tem como não chegar a essa conclusão. O Brenner está falando isso, todos estão falando isso. E as soluções para problemas comuns, elas estão muito mal resolvidas. As políticas urbanas desenvolveram bastante, mas as políticas que dependem de pactos de cooperação entre municípios não avançaram. Muito menos as que dependem de pactos entre países, menos ainda. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de políticas públicas articuladas, e é muito difícil vencer a fragmentação dos interesses territorializados. Todo mundo fica defendendo até o último interesse do seu município, do seu estado, da sua região, e isso daí faz com que a qualidade de vida das pessoas cada vez esteja piorando. Vamos passar um pouquinho mais para a próxima tela? Na próxima eu já falo das tendências, e aí eu volto para o Lefebvre. O Lefebvre fala da urbanização como um processo que atinge dimensões planetárias. Então, sempre que dizem que o país inteiro vai se urbanizar, vai sim. Mas, como eu falei para vocês, fica sob o impacto da urbanização
tudo fica sob o impacto da urbanização. Então, cada vez mais, esse impacto ameaça o meio ambiente. Está aí o desflorestamento, está aí a situação de vulnerabilidade, fragilidade ambiental em todo o interior do território brasileiro, o avanço sobre as terras indígenas. Então, isso daí é um desgaste muito grande para a cultura nacional, é um desgaste muito grande para o nosso patrimônio humano, para o nosso conhecimento, porque o conhecimento, a biodiversidade, tudo isso está sendo impactado com esse avanço dessa urbanização planetária. Outra coisa também que nós temos como tendência é que essa diferença do impacto da urbanização sobre os lugares, né, que a urbanização e a metropolização chegam de forma diferente, ela também vai continuar não sendo homogênea. Sempre vai ter um lugar que consegue dar conta mais rapidamente dessas dinâmicas e um lugar que não consegue. Então, aí eu destaco a necessidade da agilidade na tomada de decisões para a formulação e adaptação de políticas urbanas, né, e regionais e políticas públicas para enfrentar esses desafios. E esses desafios, eles são inerentes às necessidades das populações, e as necessidades estão sendo transformadas. Cada dia nós temos novas necessidades. A própria necessidade do deslocamento, ela é uma realidade. Como ela está sendo mal entendida, maltratada, abandonada, tá? Como a gente tem dificuldade para exercer essa mobilidade que a globalização está exigindo de nós. Também as necessidades das populações de baixa renda estão cada vez maiores. Necessidades para moradia, necessidades para acesso ao trabalho, acesso aos serviços, e atualmente, com a crise que a gente está vivendo no país, acesso à alimentação. A gente está com uma margem de população dentro do grupo de insegurança alimentar que já passa dos 30%. Então, todas essas transformações que estão acontecendo, todos esses impactos que estão movimentando, de certa forma, um lado da economia, estão precarizando demais a vida e a saúde das pessoas. Então, são as diferenças no território e a dificuldade, a demora na tomada de decisão que faz com que exista uma desigualdade muito grande intraterritorial e regional. Sobe um pouquinho mais a tela, por favor, André. Então, e aí o que a gente precisa, tanto para o Brasil quanto para a América Latina, é a adequação das nossas políticas, como eu vou falar aqui nas recomendações, e depois das recomendações eu encerro. Pode entrar no item, na outra tela. Eu separei as minhas recomendações em alguns grupos. E o primeiro grupo é o que cabe mais à universidade, é o que cabe mais a vocês que estão começando na carreira como profissionais, como pesquisadores, como professores. A primeira recomendação é parar para entender bem o processo e todas essas dinâmicas, certo? É importante demais identificar e entender as características das diferentes territorialidades, das diferentes dinâmicas, sabe? Não é olhar o que está acontecendo, mas entender a lógica do que faz com que aquilo aconteça, certo? É entender como funciona o sistema de cidades. Muita gente já acabou o sistema de cidades com a globalização e com a competitividade urbana, as cidades competem entre si. Não. A rede está aí, o IBGE tem mostrado isso com muita propriedade. Então, nós temos que entender melhor como é que se articula esse sistema, como é que se dão os fenômenos da aglomeração, da metropolização e aqueles efeitos que eu passei rapidinho para vocês. Não adianta só saber como a coisa acontece. A gente também tem que entender, tem que reconhecer os processos políticos, sociais e econômicos que estão fazendo com que tudo isso ocorra, tá? Que estão alterando as relações espaciais, que estão movendo os jogos de poder. Tudo isso são questões essenciais para que a gente consiga fazer com que toda a população se aproprie dos benefícios da urbanização. E para que todos esses processos
não provoquem danos nem na natureza, nem na sociedade. Olha, esse finzinho desse ponto é a grande dívida que a gente tem hoje, tá? Porque quem está se apropriando dos benefícios da urbanização, tá? É um grupo muito pequeno de privilegiados no Brasil, porque a maioria das pessoas passa horas por dia num transporte para sair de casa, para o trabalho, para voltar para casa, passa horas na fila por um medicamento, corre muito mais o risco de pegar uma Covid, por exemplo. Está aí a pandemia mostrando quais foram os grupos sociais que mais tiveram problemas. Vejam, nas cidades, né, urbanizadas, ainda ali a diferença entre os grupos foi muito grande. Os que puderam fazer a quarentena, os que puderam ficar em casa e os que continuaram na lida, inclusive os entregadores, que foram os que mais sofreram os impactos da pandemia. Bom, com relação à dimensão regional, a gente tem que entender o urbano como ainda o elemento que está fazendo o cimento da questão regional, da condição regional. Só que esse urbano e o rural que permanece existindo, né, tanto o urbano quanto o rural, eles estão requalificados, tá? Eles estão requalificados e eles estão assumindo um caráter híbrido, porque eles estão dentro de uma nova escala espacial. E essa escala, como a gente já falou demais, ela é mais móvel, movida por fluxos e com tendência, então, à dispersão enorme pelo território, né? De grande extensão, e aos interesses que estão disputando a produção e a apropriação do espaço. Vamos à próxima tela. André, por favor. Então, tudo isso eu falei são coisas, né, que a gente precisa de analisar com mais cuidado. Tem um texto do Cobos no Caderno Metrópole que ele fala o que nós precisamos analisar na cidade latino-americana. Então, ele vai pegando muita coisa aí, que eu trouxe algumas aqui para nós. Por exemplo, existe uma particularidade latino-americana que a gente tem que reconhecer. Existe algo específico de brasileiro, mas nós estamos também integrados nessa particularidade latino-americana, e quando a gente começa a estudar o conjunto, a gente vê o quanto temos em comum. Isso está passando batido para muita gente. Ele também fala muito dos traços históricos, da subsistência indígena, que é muito forte nos nossos países, do processo acelerado de urbanização, industrialização tardia, e por aí vai, né? E claro que ele também desemboca na pobreza, na informalidade, nos regimes de exceção, e a gente está beirando um grande regime de exceção, e na baixa cidadania, porque cada vez menos a gente está conseguindo exercer o nosso direito de cidadania. Por quê? Porque esse direito de cidadania está muito voltado ao direito de acesso a alguns direitos no município, na cidade. Só que a cidade mudou, a cidade agora é uma metrópole. Então, a nossa cidadania hoje, ela também tem que ser reconhecida sob a sua natureza móvel, certo? Eu tenho que ter direitos também de usar o serviço médico do outro município, porque eu trabalho lá. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar de discutir nessa nova configuração espacial. E ele também chama atenção para a questão da violência urbana, do tráfico de drogas e como isso impacta a vida cotidiana. Inclusive, como o tráfico tem produzido cidades, como tem produzido comunidades na sociedade atual. Ou seja, pode subir um pouquinho mais a tela, por favor, André. A grande recomendação, e aí o Cláudio Egler também recomenda, é ir além das cidades ou das metrópoles, mas tentar estudar as relações entre elas, as conexões, principalmente. Sabe, se a gente conseguisse entender todas as conexões desse leste catarinense, nossa, que maravilha! Tem tanta coisa acontecendo aí que a gente está passando batido, a gente não percebe. E aí ele fala também das cidades conectoras entre os países. Por exemplo, Manaus é uma cidade conectora, ela não está na fronteira, mas ela faz a conexão. Dourados, no Mato Grosso do Sul, é uma cidade conectora. Então, são conceitos que não passavam pela nossa cabeça e que a gente precisa de olhar para esses lugares de outra forma, né? E alcançar e transpassar as fronteiras. Vamos para o outro bloco de recomendações.
Esse outro bloco eu vou resumir muito rapidamente, porque ele está no título. É a adequação das políticas públicas, do planejamento e da gestão, porque não só a cidade em movimento exige uma adaptação constante e contínua das políticas, tá? Como a gente precisa de adequar à realidade atual. A gente precisa de pensar em políticas que fortaleçam essa comunicabilidade entre os lugares, né? E que não degradem a natureza. E a gente tem que pensar também, tudo bem, a urbanização é desigual, é heterogênea, mas a gente precisa de ter o desenvolvimento de forma equitativa entre as cidades, cada uma com seu papel, cada uma com sua função, mas desenvolvidas, tá? Né? Cultas, saudáveis. O que mais que a gente precisa nessa adequação? A gente precisa de reduzir as desigualdades territoriais e conseguir a integração regional do território, que hoje é extremamente fragmentada. A gente não tem essa integração, e muito menos a integração sul-americana e latino-americana. Pouco a gente se integra atualmente com os países vizinhos. A gente, né, o Brasil atualmente anda mais se degradando do que integrando e compartilhando as atividades, os direitos e as funções. E, por último, no fim, aí eu digo que tudo isso, políticas, planejamento, gestão e governança, tem que se dar em várias escalas, tem que se dar entre escalas, tem que se dar de forma transescalar. E todas elas, efetivamente, têm que prever e admitir e viabilizar a participação social na tomada de decisões. Porque a gente não está participando atualmente. A vontade do povo brasileiro é uma, as coisas que estão acontecendo estão indo à revelia de sua vontade. A gente que andou pelas fronteiras, a gente ouvia direto, porque nós fizemos oficinas em lugares incríveis, e eles diziam, puxa vida, tudo que acontece aqui na fronteira é decidido em Brasília, a gente não participa disso. Mas tudo aquilo que a gente está vivendo aqui no Paraná, ou vocês aí em Santa Catarina, ou as pessoas lá do Nordeste ou do Norte, têm participado muito pouco. Que política regional está nos chamando para participar? Já não tem. Que política urbana está nos chamando para participar? Também já não tem. As conferências das cidades se acabaram, os planos diretores estão sendo renovados sem participação popular, as decisões estão sendo tomadas e a gente fica sabendo só depois. Então, essas são as recomendações que eu fiz para vocês pararem para pensar diante desta realidade em movimento e mutante que a gente está vivendo. André, por favor, passa para mim, que eu quero mostrar a próxima tela. Eu tenho 2 telinhas aí com todos os nomes de autores que eu falei, tá? Todas as referências, eu não vou dizer que esta é melhor do que aquela, porque tudo que está aí é de excelência completa, sim, são estudos muito bem feitos, bem fundamentados, conceitos muito bem discutidos, tá? São 2 telas com nomes, e na última tela, por favor, eu agradeço demais o convite mais uma vez e me coloco à disposição para a gente conversar por mais um pouquinho. Se for possível, se tiver alguma questão. Se não puder, por conta do som, qualquer coisa, eu também quero deixar já claro que qualquer conversa comigo por e-mail é bem recebida e eu respondo e-mail todos os dias. Então, quem quiser pedir uma informação, dar uma sugestão, trocar uma ideia, manda e-mail para mim que eu atendo, converso, tenho um prazer muito grande em dialogar, principalmente com o povo de Santa Catarina, que eu amo esse estado. Muito obrigada para vocês que tiveram paciência de me ouvir tanto tempo, que eu falei demais. Imagina, professora, a gente agradece a contribuição da senhora aqui na fala de hoje. Muito obrigada, assim, em nome da turma, do professor. Eu vou deixar, não sei se alguém quer comentar no chat, o professor quiser colocar alguma dúvida, que daí eu posso ler a pergunta, se alguém tiver. Vamos dar uma olhada no chat, o que tem por aqui. Bom, aqui tem um monte de perguntas, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é a pergunta mesmo aqui. Tem uma pergunta.
Vamos lá. Existiria, André, está aqui, eu já achei uma aqui. Existiria a região concentrada como aglomerações urbanas, as imagens em vermelho. Você fala da região concentrada do Milton Santos, André? Ali é realmente a região concentrada que o Milton Santos e a Maria Laura falam naquele livro Brasil, Território, certo? Eu não chamo aquele livro ali, mas quando eu falo do meio técnico científico informacional, é o conceito que ele leva depois para a região concentrada. Aqui depois você fala, tem um campus da Federal do Sul do Pará, sim, é o campus que está fazendo horrores, aquele campo, aquele trabalho de campo que eu falei para vocês, em Xinguara e tal, o pessoal de lá estava envolvido. É um campus da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, que está fazendo história no norte do Brasil. Aí está falando o Guilherme, que está presente, está em Campinas. Olha aí, está vendo? Estava falando que tinha gente aqui, tinha gente lá. Aí está o nome de Xinguara, e é isso. Se tiver mais alguma pergunta que vocês queiram passar, senão eu digo para vocês que é uma pena não poder ter o debate, mas eu fico à disposição para a gente debater por e-mail e, quem sabe, conversar numa próxima oportunidade. Tudo bem? Nós temos uma questão aqui, é possível? Diga. Olá, Thiago. Boa noite, professora. Oi. Boa noite, Mariana. Muito feliz em poder participar dessa palestra e com esse tema tão pertinente, né, que nós estamos tendo nesse momento, pelas políticas públicas e até mesmo por ter participação, né, de toda a sociedade. Tive fazendo pesquisa a respeito de você, prof, quando o professor colocou no nosso grupo, e gostei bastante de uma explanação que você fez no artigo em 2012, na Gazeta do Povo, sobre o plano diretor na cidade do Paraná, que eu até li e observei que você colocou algumas pontuações a respeito de como estava sendo feito a urbanização, que não estava tendo como é que se diz assim, não estava tendo cuidado específico para o crescimento, estava em expansão, igual você explanou para a gente aqui sobre como funciona a metrópole, né? Que ela tem que ser, ou ela vai ser muito rápida, igual aconteceu no Brasil, ou em outros lugares muito devagar. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e agradecer a sua participação. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, essa observação que ele fez, daquilo que eu falei em 2012, a gente estava num processo de valorização dos planos diretores municipais muito grande, e a gente estava também, naquela época, trabalhando muito na busca de construir o Estatuto da Metrópole de uma forma que articulasse os planos diretores municipais, porque a gente já via que não adianta um município ter um plano diretor que esbarra no plano diretor do município vizinho. Olha, Santa Catarina tem um exemplo que vale a pena chamar atenção. O que eu digo, aí no leste catarinense acontecem coisas do além. O plano diretor de Joinville e o de Araquari, eles foram pensados num determinado momento de uma forma articulada, tanto é que o Distrito Industrial de Araquari, de certa forma, ele está extremamente conectado a Joinville. E isso foi uma decisão de planejamento na revisão do plano diretor. Então, a gente estava levando muito a sério tudo isso. Agora, nesses últimos anos, nesses últimos 6 anos, dá assim para dizer, tudo isso está se desgastando, se acabando. O processo revisor do plano de Curitiba ele aconteceu de uma forma esvaziada. O Estatuto da Metrópole está aí, ele tinha instrumentos fantásticos que obrigavam a gestão plena, e o que aconteceu? Revogaram os artigos que eram os mais importantes do Estatuto da Metrópole. Então, a gente está perdendo as nossas garantias legais, a gente está perdendo os nossos momentos de discussão, e isso é muito triste. A gente precisa daquele Brasil que a gente possa falar, puxa vida, a gente está pesquisando tanto, olha aqui,
Eu já tenho anos de janela trabalhando, vocês estão começando com toda a garra, com todo o gás, entendeu? A gente precisa reunir o conhecimento dos que estão já há tempo no pedaço e o conhecimento de vocês, com muito mais acesso à informação do que a gente teve a vida inteira. Quer dizer, quanta coisa a gente pode fazer por esse país, por esse processo de urbanização, para garantir um mínimo de qualidade urbana, de qualidade metropolitana para todo mundo, não é verdade? Vamos pensar nisso, gente, vamos botar a nossa força aí para conseguir um espaço de debate bem gostoso pela frente, tá? Eu quero agradecer demais a vocês, dizer que eu só sinto ter falado muito mais tempo do que eu queria, mas espero que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Certo. O Guilherme levantou a mão, se ele quiser. Tem mais uma questão também aqui pelo chat. Mas o Guilherme, se ele quiser abrir o microfone e falar, conseguir? Diga, Guilherme. Ou se quiser escrever. Ah, ok. Oi, Guilherme. Olá, tudo bem? Falando de Campinas. Boa noite. Isso. Boa noite. Eu sou geógrafo pela UDESC, fui aluno do professor André, e atualmente eu faço mestrado aqui em Campinas em Política Científica e Tecnológica, aqui na Unicamp. E estou estudando o estado de Santa Catarina, mais especificamente a região serrana. E achei muito legal a palestra, muito obrigado. E isso me fez lembrar muito os debates do início do século, não porque eu estava presente, mas porque eu li, sobre aquele negócio de aldeia global, né, sobre a ascensão das TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, e como isso provocaria um processo de desconcentração das metrópoles, né, como os grandes centros urbanos, eles teriam menos poder, né, isso causaria isso, né, que eles teriam menos poder sobre outros territórios. Só que a realidade, ela se mostrou diferente, né? Esses grandes centros urbanos, eles tiveram cada vez mais importância, e como a professora falou, exatamente por causa da ciência, tecnologia e inovação, né? Porque essas atividades, elas necessitam da concentração. E minha pergunta é como que a professora vê essas tentativas mais recentes de desconcentração, mas é uma desconcentração concentrada, sabe? No sentido de que você tem que interiorizar a ciência, tecnologia e inovação, e essas atividades, elas necessitam de concentração, né? Então, você tem que concentrar no interior e desconcentrar no litoral, né? E como é que a professora vê essas tentativas de desconcentração concentrada, né? É algo que eu inventei agora, esse termo, mas como estou pensando isso, esse processo, sabe? Para tentar diminuir a desigualdade regional, sabe? A desconcentração concentrada, a gente usa essa duplinha já há bastante tempo, porque mesmo quando a gente falava da desconcentração da indústria, a gente falava, puxa, mas é uma desconcentração concentrada. Por quê? Porque desconcentra um pedaço da indústria, mas a gestão da indústria não desconcentra, quer dizer, tem alguma coisa, né? Ali a gente já começou a entender isso que você está querendo dizer agora. A inovação, ela não desconcentra, tá? O que desconcentra é o uso da novidade, é o uso dos produtos da inovação. Eles, sim, eles estão se desconcentrando. Agora, a tomada de decisões pelas inovações, tá? A capacidade, o face-to-face, como quando eu fiz minha tese, uma discussão que eu pus mesmo no trabalho era essa. A metrópole perde o sentido no momento que ela expande, tá? No momento que está havendo uma desconcentração espacial? Não, em hipótese alguma, muito pelo contrário. Houve uma seletividade, uma peneira daquilo que é melhor, daquilo que aumenta o poder metropolitano, e isso sobrevive no coração das metrópoles, tá? E claro que quando ele consegue conjugar, como no caso da mega-região, por isso que eu chamo a atenção para o trabalho que a Sandra está fazendo, porque ela pega bem a inovação, como a inovação está concentrada ali naquele pedaço. Se você pegar o estado de Santa Catarina, como a inovação está concentrada aí no leste catarinense, tá? Então, esse tipo de coisa é o que você diz, uma desconcentração
super concentrada. Só que não existe, antigamente, existiam políticas regionais de desconcentração. Me lembro que, bom, eu sou da pré-história, dinossauro, né? Nos anos 70, eu trabalhei no governo do estado de São Paulo com uma política de desconcentração regional. Eles queriam desconcentrar a metrópole de São Paulo, certo? Hoje não tem mais política dessa ordem. Se um de vocês me der o exemplo de uma política dos últimos 8 anos, entende? Vamos pegar 8 anos. Alguma política regional, olha, eu falei de 8 anos, vamos dizer assim, no começo do governo Dilma, no governo Dilma, a gente ainda estava trabalhando a PNDR, que era a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e ainda tinha a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O urbano estava forte, a regional estava se configurando. Na virada, saída da Dilma, entrada do Temer, a política de desenvolvimento regional, ela, de certa forma, ela foi esvaziando, foi se perdendo. Na virada de governo agora, não se falou mais disso, não se fala mais. Então, não se faz nada mais pensando em desconcentração, em desenvolvimento regional, em algum equilíbrio de forças entre os lugares. As coisas estão acontecendo porque, né, os capitais têm interesse e agem da forma como eu falei durante a minha apresentação. Se beneficiam da expansão para concentrar a possibilidade de valorização e de acumulação do capital. Isso também é papo para noite, viu, Guilherme? Muito bom o teu trabalho. Um dia você dê notícia a respeito dele. Tem mais uma questão, também sobre Santa Catarina. Qual é a próxima? Quando se tem a teia do arranjo urbano? Deixa eu tentar entender o que é isso. Professor, eu vou ler aqui a questão. Quando se tem a teia de arranjo urbano regional, podemos dizer que as cidades se tornam destaques, e isso pode ocasionar êxito de escoamento para as regiões? Seria esta a emergência de uma metrópole? Pois é. Poderia até ser essa a emergência de uma metrópole. Vamos dizer assim, essa teia que você coloca na questão deve dizer respeito à teia dos fluxos que começam a se adensar, a teia da concentração também de pessoas e atividades. Quer dizer, no momento que começa a ter esse crescimento e ter esse enredamento, essa formação da teia, você sim pode fazer com que surja uma metrópole, tá? Foi da teia da macrometrópole paulista que ali naquele pedacinho de São Paulo tem 2 metrópoles hoje em dia, porque Campinas também se elevou de uma capital regional para uma metrópole. Então, a gente teve 3 novas metrópoles nesses últimos, de 2007 a 2018, que foram as 2 pesquisas. Uma delas foi Campinas, né? E Campinas é uma metrópole que fica meio obscura porque ela está na sombra de São Paulo, que está ali do ladinho dela. A outra foi Vitória. Vitória, como vocês percebem, ela está numa das pontas da megalópole, da mega região Rio-São Paulo. Então, ela enredou a sua teia ali e se beneficiou dessa localização. E a outra é o leste catarinense, quer dizer, a teia, o enredamento do leste catarinense acabou gerando uma metrópole. Floripa era uma cidade especializada nesse enredamento, mas nesses últimos anos ela conseguiu efetivamente emergir para a condição de uma das metrópoles nacionais. Certinho, gente? Agradecemos, então, professora. Muito obrigado pela disposição. Nós agradecemos. O problema da conexão aqui do nosso microfone. Pedimos desculpas, né? Muito obrigado pela disposição. Gente, obrigado por terem me convidado. Eu acho que a gente até que conseguiu driblar um pouquinho o problema do microfone, até conseguimos fazer um debatezinho legal.
Então, tá bom, ó. Beijos, até uma próxima conversa, tá? Tchau. Obrigada. Tchau, Pode tchau. fazer circular a apresentação, tá? Obrigada, viu, Mariana, pela força que você deu todo o tempo. Até mais, Imagina, eu então. que agradeço também. Tá, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, André. Obrigado para todo mundo, todos e todas.